Comparação. Esse é o nome da assassina da alegria. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento de reflexão. Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense. Dario III e Alexandre o Grande protagonizaram as grandes batalhas ou as primeiras batalhas entre o Ocidente e o Oriente na cabeça de alguns estudiosos da área. Dario III, a gente está falando aqui do imperador, do rei, do líder do império e dos exércitos persas. E Alexandre o Grande, a gente está falando do filho de Filipe II, da Macedônia, ou seja, do Ocidente, da Grécia, e que teve vitórias subsequentes durante muito tempo, 12 anos de vitórias, enfim. Mas o que interessa é que esses dois homens eles tiveram 3 encontros em 3 batalhas diferentes. Na primeira, no Rio Grânico, Alexandre o Grande ele atravessa o rio de madrugada, num dia de tempestade, e pega de surpresa os exércitos persas de Dario III. Depois, embora o exército de Dario III fosse muito maior do que o exército de Alexandre o Grande, depois eles vão se encontrar na Batalha de Isso. E a Batalha de Isso é um local, um espaço pequeno, então os grandes exércitos de Dario III, que normalmente alguns vão falar que tinha 3, 4, 5 soldados persas para um soldado grego, eles tinham um espaço muito grande, eles ocupavam um espaço muito grande, e na Batalha de Isso era um espaço reduzido, então diminuía a vantagem dos exércitos de Dario III. Parecido com o que aconteceu nas Termópilas anteriormente, e aí provavelmente você se lembra daquele filme dos 300 de Esparta, O Rei Leônidas, na verdade não era 300, mas isso fica para outro dia. E por fim, Dario III sabia que Alexandre o Grande iria novamente persegui-lo e ele teve tempo para preparar. Ele prepara o caminho, ele manda aplanar a planície de Gaugamela, onde eles vão se encontrar, e ele prepara todo o caminho. Ele tem tempo para escolher o local onde seria a batalha. E essa é uma das questões, Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, ele vai dizer essa questão de que uma das questões principais para um general obter vitória é ele escolher com antecedência e estudar bem o lugar onde vai ser a batalha e utilizar as vantagens que aquele lugar traz. Então, agora tinha tudo a favor de Dario III. Alguns vão dizer que tinham 250 mil soldados persas contra os 50 mil de Alexandre o Grande, contando a infantaria, e o restante do exército e a cavalaria. Então agora eles se encontram e novamente Dario III perde. Ele perdeu nas 3 batalhas. Nas 2 primeiras, na primeira ele tinha desculpa que foi pego de surpresa, na segunda ele tinha desculpa que o espaço era pequeno, e na terceira, mesmo tendo tudo a seu favor, ainda assim ele perde. O fato é que na vida existem muitas pessoas melhores do que nós. Eu sei que é difícil às vezes a gente reconhecer isso, mas o fato é que na vida existem pessoas que são melhores do que nós. E às vezes você tá numa loja e por mais que você esforce, tem uma outra vendedora que é melhor do que você. E por mais que você treine o futebol, tem um outro que é melhor do que você no futebol. E você não consegue que as suas habilidades cresçam ao ponto de ser melhor do que aquela pessoa. E é interessante esse reconhecimento, o quanto que isso é difícil, às vezes, você reconhecer que você não é bom em algumas coisas. E talvez nem precise ser bom. Quem é bom em tudo, Quantos Michelangelo você vai ver, o cara que tem 1001 habilidades, que era gênio em várias coisas. Você vai encontrar poucas pessoas assim. Quando eu era adolescente, eu desculpava, assim, eu olhava para mim, 18, 20 anos de idade, 15 anos de idade, e eu olhava para um jogador de futebol famoso, e eu falava, não, esse cara aí, ele tem o que ele tem, porque ele tem 30 anos, Aí hoje, aos 33 anos de idade, aí agora pelo menos eu parei com essa besteira. Mas na adolescência, a gente tem muito essa questão de comparação, de se comparar com o outro, de olhar para o tênis, de olhar para a etiqueta. O problema é que às vezes a gente se torna adulto e essas coisas que deveriam ser questões que deveriam ter parado na adolescência, elas continuam. O
tempo inteiro a gente é chamado a se comparar e descomparar o tempo todo. Então, se o meu tênis é melhor, eu sou melhor. Se a marca da minha mochila é inferior, então eu sou inferior. E a gente atrela o nosso valor várias vezes às coisas, né? Aquilo que nós temos. Eu estava com um amigo, né? Esse amigo estava num carro popular, ele estava dirigindo, eu estava de carona. E veio um carro importado que estava à frente dele, né? E ele pegou e ele acelerou e ele colocou tudo que tinha nesse carro e se esgoelando e ultrapassou o carro importado. E foi impressionante o orgulho dele de ter conseguido ultrapassar um carro importado. E ele, você viu como eu fiz, eu joguei, eu acelerei, e eu troquei de marcha, e aquele negócio todo, né? E eu fiquei pensando, eu não quis estragar o barato dele, tava tão feliz, coitado. Eu não quis estragar o barato dele. Mas fiquei pensando, ele só ultrapassou porque o cara do carro importado não estava acelerando. Provavelmente o cara do carro importado não estava nem sabendo, nem percebendo que ele estava ultrapassando. Possivelmente ele tivesse, sei lá, mandando uma mensagem, ou tivesse ocupado com outra coisa, ou pensando na morte da bezerra. Provavelmente ele nem viu o carro passando. E é essa loucura, esse frenesi, essa mania de o tempo inteiro estar se comparando com o outro, né? E essa é uma questão, né? A maior parte das vezes a gente olha para o indivíduo ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. Quando eu olho alguém de baixo para cima é porque ele é superior a mim, porque tem um carro melhor, porque tem uma casa melhor, porque tem um cabelo do jeito que eu gostaria de ter, porque tem uma roupa do jeito que eu gostaria de ter, porque mora no bairro que eu gostaria de morar, porque estuda naquela escola, porque faz aquela faculdade, porque fez aquele curso e agora a pessoa é o suprassumo da sabedoria. E aí a gente se olha de baixo para cima. Não, esse aqui é quase uma divindade, né? Ou a gente olha de cima para baixo. E quando a gente olha de cima para baixo, a gente está dizendo que nós somos superiores, que eu estou numa situação mais elevada. Porque eu estou numa posição mais elevada, eu tenho o direito de olhar o outro para baixo, porque ele está abaixo de mim. Já que eu falei sobre Alexandre o Grande, um pouco mais acima, né? Júlio César, né? Agora eu estou falando de Roma, né? Os romanos tomaram muito, né, dos costumes helênicos, né? Aí eu tô falando da Grécia, eles pegaram muito da Grécia. E aí dizem que Júlio César, quando ele foi para a Espanha aos 49 anos, ele ainda não era o Júlio César, né? Ele ainda não era imperador, ele ainda não era ditador, como algumas traduções e algumas pessoas vão apresentar. Enfim, ele não era ainda um semideus, como era a perspectiva de muitos imperadores romanos e de outros lugares também. Mas diz que ele encontrou uma estátua de Alexandre o Grande. Ele tinha 49, Alexandre o Grande morreu aos 32 anos de idade, né? 32 ou 33, se não me falha a memória. Mas foram 12 anos de vitória subsequente. Ele começou com 20 anos, quando o pai dele morre, e é assim que ele assume de vitória em vitória, vitória em vitória. Ele não soube o que era perder, não soube que era uma derrota. E agora ele encontra, então, Júlio César encontra essa figura, essa estátua, alguns dizem que é um quadro, outros dizem que é uma estátua, e ele chora porque ele tem 49 anos, ou seja, ele teria aí pelo menos 17 anos de vida a mais do que Alexandre o Grande, e não tinha chegado onde Alexandre tinha chegado. E é por isso que comparação é o nome da assassina da alegria. Porque a comparação, ela mata a alegria, ela destrói a alegria. Porque quando você se compara com o outro, sempre vai ter gente mais inteligente, sempre vai ter gente mais bonita, sempre vai ter gente que vai passar mais tempo na academia, sempre vai ter gente que vai ter mais dinheiro do que você, sempre vai ter. Você acha mesmo que se você fosse milionária, você acha que não teria alguém mais rica do que você? Teria. E aquele que é milionário, ele tem alguns têm aquele negócio, né? Esses dias, há uns anos atrás, eu vi alguém aí, que eu não vou citar o nome, mas dizendo que queria ser o brasileiro mais... Aliás, brasileiro não, queria entrar para a lista dos 5 homens mais ricos do mundo, um brasileiro, né? E que aquele era o objetivo dele, o alvo da vida dele era esse. E aí depois se envolveu num tanto de coisa errada e foi preso. Enfim, um homem rico, riquíssimo, mas ele queria se comparar com os mais ricos,
O tempo inteiro a gente tem a possibilidade e é chamado a se comparar. Mas, se formos sábios, se formos inteligentes, se a gente refletir sobre essas questões, a gente começa a entender que não faz sentido se comparar. Porque a comparação, ela sempre vai ter como resultado ou a inferioridade ou o orgulho. Se ele é melhor do que eu, então eu sou inferior. Se ele tem um carro melhor, um tênis melhor, se essa pessoa tem um trabalho que ganha mais dinheiro do que o meu, se essa pessoa está num relacionamento que eu olho de fora e invejo esse relacionamento, e normalmente o relacionamento que é invejado é aquele que é olhado de fora, né? Porque quando você se aproxima de um relacionamento, você vai perceber que ele não é tão bonito assim. Pelo menos na maior parte das vezes. Então você vai ficar entre a inferioridade ou o orgulho. Ou o orgulho de ser superior. Então eu sou o cara, realmente, eu sou fera, porque olha aqui, eu nasci nesse lugar, mas agora eu sou o top da galáxia, tô aqui ostentando e tal. Ou a inferioridade, olha ali, eu não consegui. E como eu não consegui, então eu não presto, eu não tenho valor, ou eu não tenho utilidade, né? Porque a gente atrela, cola nessas questões, e aí a gente tá falando muito, já falei para vocês sobre essa questão do ter e do ser e do parecer, e a capacidade de parecer, ela está muito ligada a isso. Então, se eu não consigo parecer, eu sou inferior. E se eu consigo parecer, então eu posso ter orgulho. Eu posso me sentir... E eu estou falando de orgulho aqui no sentido negativo mesmo. Não é num sentido positivo, que algumas pessoas dizem, não tem orgulho das suas vitórias e tal. Mas não é nesse sentido. Eu estou falando de orgulho no sentido ruim mesmo. Então, a capacidade de entender que você é você e que se você precisa provar para o outro, ter aquilo para provar, fazer aquilo para mostrar que você é porque você não é. Porque se você fosse, você não precisava mostrar. Então, essa centralidade, se for para competir com alguém, se for para melhorar, então avalie os seus próprios números, como você tratava o seu filho semana passada, como você trata o seu filho hoje. Como você como você se importava com o seu trabalho ontem e como você trabalha hoje. É interessante, eu trabalhei num restaurante, foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, né? E aí nesse emprego, chegou num momento assim, que caiu a ficha, né? Num outro momento eu vou falar isso para vocês, mas caiu a ficha e aí eu ficava pensando em quantos pratos eu consigo lavar num minuto. E eu cronometrava para tentar lavar mais rápido os pratos, né? E eu não estou falando isso para você, para que você se sinta inferior e eu me sinta superior. Eu estou falando isso para você porque eu vim de um contexto muito complexo. Um péssimo funcionário, mas no momento a ficha caiu e eu entendi que eu poderia competir comigo mesmo, uma competição saudável, não para mostrar, não para provar alguma coisa para alguém, mas para o meu próprio crescimento. E é interessante, né? Tem um homem que ele disse assim, eu aprendi a viver contente. Eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é ter fome, eu sei o que é morar numa casa boa, eu sei o que é morar numa casa ruim, ter um carro bom, ter um carro ruim. Claro que ele não fala com essas palavras, eu estou parafraseando, mas aí no final ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. O que é tudo que ele pode naquele que fortalece? Eu estou falando de Paulo, né? São Paulo. Por que ele diz isso? Tudo posso naquele que me fortalece. O que é poder tudo? É passar fome, é ter dificuldade. Ou seja, ele aprendeu a viver contente. E o que é poder tudo? É viver contente, tendo muito ou tendo pouco, sem se comparar com as outras pessoas, sem ter que provar alguma coisa para as outras pessoas, sem ter que perder tempo olhando para a etiqueta, para o carro, para o emprego, para o salário, para o esposo, para o bairro, para a faculdade que a pessoa tem. Aprendi a viver contente. E esse contentamento, quando ele entra na alma, então é o momento que nós temos a possibilidade de dispensar a infelicidade de se julgar o tempo inteiro melhor ou pior que os outros.